Se você chega no final do seu dia morrendo de fome, como se tivesse ali um buraco negro no seu estômago, fica aqui nesse vídeo que eu descobri o motivo disso. Essa sensação é mais comum do que você imagina e acontece com a maioria da nossa população. Eu tenho certeza que você deve conhecer alguém da sua família ou do seu trabalho, algum colega, amigo, que tem essa frase: nossa, estou morrendo de fome, nossa, como eu queria comer alguma coisa. Mas mesmo sendo algo comum, não é algo que deveria acontecer. E o motivo principal está em como nós começamos o nosso dia, então naquelas primeiras refeições que nós fazemos. Quando nós pensamos em uma rotina de trabalho normal, então vamos pensar aqui numa pessoa CLT, que tem que acordar muito cedo e que aí ela já acorda mais ou menos ali próximo do horário de sair de casa. Essa pessoa acaba não conseguindo fazer um café da manhã apropriado por conta da correria, de ter acordado um pouco atrasado, e aí vai trabalhar. Depois, quando ela chega no serviço, as demandas que ela tem são tão grandes, são tão massivas, que às vezes ela não consegue parar para fazer uma refeição completa no almoço. Então ela precisa comer algo prático. Seja pedir uma comida no fast food, ou seja comer ali, beliscar ali alguma coisinha. E isso vai acumulando o nosso corpo nessa falta de nutrientes, de alimentos de verdade, que você consiga nutrir mesmo o seu corpo. E aí chega no final do dia, a consequência disso é você estar morrendo de fome. Por quê? Porque você não comeu direito o dia inteiro. E aí à tarde o seu corpo está ali pedindo, por favor, implorando, me dê comida. E eu comecei a perceber isso na minha rotina. Então eu, com uma rotina atualmente ainda no CLT, mesmo fazendo essa faculdade de nutrição, mas tendo uma rotina atual de CLT, eu me vi ali em alguns momentos onde eu estava com um buraco no meu estômago, morrendo de fome, 3 horas da tarde. Mas qual o sentido real disso? Foi quando eu comecei a perceber, através de um rastreamento de hábitos, através de ficar observando, anotando mesmo as coisas que eu estava comendo, percebendo as emoções, por que eu estava sentindo fome naquela hora, o que estava acontecendo, e eu vi que estava muito nessa falha que eu estava tendo no almoço e no café da manhã. Então, basicamente, no café da manhã, o que estava acontecendo? Eu acordava cedo, perto da hora já de sair de casa, e quando eu ia ver, eu não conseguia fazer uma refeição onde tinha fruta, carboidrato, uma proteína, uma gordura boa. Então acabava que eu comia ali uma fruta qualquer, ou eu não comia, eu pulava essa refeição. Assim como quando chegava no almoço, eu até estava prestando atenção na proteína, então eu estava ali, né, pensando, tenho que comer proteína, que vai trazer mais saciedade, só que eu estava falhando muito nos legumes, deixando de comer legumes. E o que acaba acontecendo? Os legumes, eles são uma fonte importante de fibra para o nosso corpo, mas eles também têm um papel de trazer a saciedade. Então, a partir do momento que você não tem esse tipo de alimento na sua refeição, principalmente no almoço, o seu corpo ali, ele parece que está faltando algo, parece que tem algo que não está encaixando. E esse não encaixar, no meu caso, estava muito relacionado a essa falta de legumes que eu não estava trazendo, que eu não estava consumindo no meu almoço. E aí não tem, gente, como não ter outra consequência senão o nosso corpo chegar no final do dia e implorar por comida, implorar por qualquer coisa, por favor, me dê algo para comer. E o que acaba acontecendo? Se você não tem esse planejamento e aí chega no final do dia e, por exemplo, você levou mesmo alguma coisa para comer, tá ali querendo comer certinho, mas muitas das vezes aquilo não vai ser suficiente. Não vai ser algo que vai nutrir totalmente, porque você tá com muitas faltas que teve ao longo do dia. E quando nós falamos numa rotina CLT, onde você trabalha numa empresa, no local, é muito, muito fácil você ir para beliscar, você ir para coisas como um docinho, um bolinho, um chocolatinho, tudo nessas coisinhas assim que são palatáveis para o nosso paladar, mas que não são nutritivas para o nosso corpo. E aí o que eu fiz para conseguir solucionar isso e não ter essa fome de dragão que eu estava tendo no final do meu dia? O primeiro de tudo, que eu acho que é muito importante que aconteça, é você tomar consciência de que tem alguma coisa errada, de que tem ali alguma coisa que não está batendo, que não está certo. Porque se você não tem essa consciência, todos os outros passos que eu vou falar, eles não adiantam.
Você precisa ter na sua mente o que você está errando, aonde. Porque no meu caso foi com legumes, mas no seu pode ser algum outro ponto, alguma outra coisa que você não está prestando atenção, que você não está fazendo. Por isso que ter essa consciência inicial é muito importante. Depois então que eu estava com esse sentimento de ter algo incomodando, eu fui para um outro ponto que é rastrear o meu dia. Então aqui eu comecei a rastrear o meu café da manhã, o meu almoço, o meu lanche, o meu jantar. E isso é algo que a gente pode fazer, lógico, para essa questão alimentar, mas que é muito legal também para você fazer com qualquer outra coisa da sua vida. Então, se você tem algo que está te incomodando, algum sentimento, alguma ação sua que você vê que ali não tá legal, você pode começar a rastrear ela. Então, colocar num papel do dia 1 ao dia 30 do mês. E aí você coloca lá, reclamação. E ticar todos os dias que você vê que você reclama algo. Ou, por exemplo, no caso do café da manhã e do almoço, que eu vi que eram algumas coisas que eu estava ali pecando um pouco, você ticar. Então, nos dias que você fez o café da manhã certinho, tica. Nos dias que você não fez, você deixa ele em branco. Porque quando você chega no final do mês, com esse rastreamento, você consegue ter uma visão macro do seu mês. E consegue entender ali quais pontos que você está falhando. Consegue entender quais são os dias, será que é todo final de semana ou será que é toda segunda-feira? E aí talvez na segunda-feira é um dia onde você precisa sair mais cedo de casa porque você tem que chegar mais cedo no serviço, porque você tem uma reunião muito importante. Ou às vezes é uma situação de uma sexta-feira onde você acaba trabalhando de casa, por exemplo, e nesse trabalhar de casa você acaba deixando a sua rotina, você acaba não fazendo ali as coisas que você precisa fazer. Então esse rastreamento, ele é importante para que você consiga entender dentro da sua rotina e da sua vida quais são os pontos que você está falhando. A partir deste rastreamento, o que eu identifiquei que pode ser algo em comum com você é que a falta desse café da manhã, ela estava sendo solicitada no final do dia. Então, o café, ele é uma refeição que é muito importante, que muitas pessoas acabam pulando. E quando eu digo café da manhã aqui, não significa que você tem que acordar às 6 horas da manhã e tomar café às 6h10, 6h20. Não é necessário que você, nem muito legal que você tome o café tão próximo da hora de acordar. Mas é importante que dentro dessa refeição da manhã, desse momento da manhã, você faça uma refeição de um café que você nutra o seu corpo. E nesse ponto, algumas pessoas podem entrar aqui, mas eu gosto de jejum, eu faço jejum de 30 horas não, que é muita coisa. Mas eu faço jejum de 18, 19 horas, eu me sinto bem, eu não gosto de tomar café da manhã. Ok, você não gosta de tomar café da manhã, mas em algum momento da sua manhã você vai comer, certo? E aí essa primeira refeição vai ser o seu café. Por isso que, assim, nós não podemos padronizar o café da manhã todos os dias, em todos os horários, para todas as pessoas. Vão ter pessoas que vão tomar um pouco mais tarde, vão tomar um pouco mais cedo, mas ter essa refeição completa é importante para que você não chegue no final do dia morrendo de fome. Outra coisa que eu observei no meu rastreamento, que também pode ser uma coisa em comum, é você não estar tomando água de forma adequada. Então, é adequar o seu consumo de água. É muito importante isso porque muitas vezes nós acabamos confundindo fome, vontade de comer com sede. O nosso cérebro, ele não consegue diferenciar muito esses dois pontos. Então, às vezes ele tá com sede, ele precisa de água, só que ele manda um comando aonde você vai interpretar esse comando como se fosse uma fome. Preciso comer alguma coisa. Mas muitas vezes você só precisa de um copo de água. Então, esse foi outro ponto que eu tomei muito assim cuidado de adequar esse consumo. E eu não sei se vocês têm dificuldade de beber água, mas se por acaso vocês quiserem dicas sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer coisas que eu fiz, o que eu tenho feito para conseguir manter essa constância para tomar essa quantidade de água que eu preciso no dia. Outro ponto é você parar de procrastinar ou de enrolar. Então, não só como um motivo 100% relacionado a isso, mas como um acúmulo de situações. Às vezes nós estamos fugindo de um relatório que está muito chato de fazer, ou de uma reunião que nós temos que fazer, que nós não estamos muito à vontade com isso, e usamos esse mecanismo de comer que consequentemente nos traz um prazer. Então aquele momento onde você pega um lanche, um chocolate, isso traz um momento de prazer no seu dia.
e fugirmos dessa situação desconfortável que temos que realizar. Então é importante identificar e controlar os seus impulsos, as suas ações, para que a fome ela não seja ali utilizada como um mecanismo de fuga, algo que você vai quando está fugindo de algo. Eu acredito que esses pontos são muito importantes, mas que para muitas pessoas pode ser algo simples. Então o bacana é não subestimá-los. É não tratá-los como algo besteira. É entender que você pode sim transformar alguns momentos ali do seu dia, algumas situações, colocando esses hábitos ou prestando atenção no que você tem feito. Você não precisa finalizar o seu dia morrendo de fome. É possível você transformar a sua relação com a comida para que isso não aconteça. Esses hábitos que eu comentei, eles são um pontapé. Algo que você pode ali observar inicialmente, mas conforme você vai tendo esse movimento e tendo essa observação, outros pontos podem aparecer. Então fique atento a esses pontos, fique atento a coisas do seu dia que você identifique ali que você pode melhorar, que você pode ajustar e que consequentemente vão transformar essa fome que você sente. Se você conhece alguém que sente essa fome assim no final do dia, não deixa de encaminhar esse vídeo para essa pessoa, que pode ajudá-la bastante. Se inscreve no canal também e deixa aqui nos comentários o que você achou, se você gostou, o que você achou dessas dicas e se você tem algo que você poderia acrescentar, que para você funciona. Até o próximo vídeo.